Olá, estamos chegando com mais uma edição do PodFesp. E hoje recebendo aqui nos estúdios, é um prazer muito grande em tê-la aqui com a gente, a Janaína Santana, ela que é a presidente e fundadora da APOC. E vamos conhecer um pouquinho dos trabalhos desenvolvidos por essa importante associação. E aqui conosco a presidente da FESP, Carmen Machado. Carmen, estamos aí de volta com mais uma edição do PodFesp, né? Exatamente, Davi. Bom dia a todos os colegas que nos acompanham em todo o estado de Mato Grosso. Bom dia, Davi. Prazer, Janaína, receber você na FESP Mato Grosso. O nosso PodFesp tem um alcance importante no estado de Mato Grosso como instrumento de comunicação e de informação. Trazer você representando a APOC é um grande prazer e tenho certeza que nosso bate-papo de hoje será de interesse de toda a sociedade mato-grossense. Eu que agradeço a oportunidade, né? Sempre um prazer falar de um assunto tão importante que é o câncer, né? E, claro, falar da APOC, né? Essa associação que tem feito a diferença aí há mais de 5 anos na vida de muitos pacientes oncológicos do Mato Grosso inteiro, né? Agora vamos mudar, seremos a APOC MT, né? Então, a gente já tem assistido esses pacientes oncológicos do interior de Mato Grosso e até de fora do Brasil. E agora a gente, né, vai mudar a nossa nomenclatura e eu tenho certeza que continuaremos fazendo o nosso trabalho. Obrigada pela oportunidade, obrigada pelo convite. Carmen, que é uma guerreira aí, nós nos encontramos em várias batalhas aí, né? E a gente sabe que o caminho do bem não é fácil, né? Eu estava acabando de dizer para Carmen que isso é um caminho solitário. Infelizmente, né? Quem resolve lutar e levantar uma bandeira tem pouca ajuda, sim, né? E só que todos são beneficiados, poucos guerreiros e muitos beneficiados. Mas é assim, né? Deus não escolhe os capacitados, e sim, Ele capacita os escolhidos. E exatamente isso, Janaína. Por isso que hoje você está sendo convidada especial do PodFesp. Até porque eu tenho certeza que no mês da mulher, no mês de combate ao câncer, nós teremos informações extremamente importantes, pertinentes para a sociedade mato-grossense, e queria dizer, em especial, a todas as mulheres. E fazer uma deferência, um parabéns especial para você, que é uma das escolhidas para travar essa grande batalha de ajudar, de auxiliar o coletivo, auxiliar os menos favorecidos a ter acesso à saúde de qualidade, à saúde com humanidade, sim, acima de qualquer outra questão. Muito obrigado por estar conosco. Eu que agradeço. Presidente Carmen, eu gostaria, inclusive, de começar o nosso PodFesp contando um pouquinho da história. O que levou a senhora, presidente, a fundar, né, a importante associação? Como é que conta um pouquinho para a gente da história da fundação? Sim, a APOC é uma associação de apoio aos pacientes oncológicos de Cuiabá e adjacentes. Nós assistimos pessoas com câncer, sejam eles homens, mulheres ou crianças com câncer. Eu fui diagnosticada com câncer de mama em 2016, né? Então eu fiz meu tratamento, né? E eu fazia parte de uma outra associação que se chama GAPICAM, Grupo de Apoio aos Pacientes com Câncer, que ajuda o ITC, que fica anexo ao Hospital Geral, faz tratamento oncológico pelo SUS. Eu não sou uma paciente do SUS, né? Eu sou uma paciente do sistema privado, mas eu entendo que a diferença a gente faz para os outros, né? Então, depois que eu terminei meu tratamento, a gente começou a ajudar o ITC, e aí eu falei assim, cara, a gente pode fazer alguma coisa a mais, a gente sempre pode fazer alguma coisa a mais, né? E aí, um belo dia, eu estava assistindo o MTTV primeira edição e apareceu na televisão assim, eu falei, Deus me dá um sinal, né? Eu quero fazer alguma coisa pelas pessoas, né? E eu sempre quis ter uma associação, sempre. É louco, né? Todo mundo quer ter muitas coisas, eu queria ter uma associação, né? E aí eu falei assim, Deus, me dá um sinal. E apareceu na televisão assim, APOR, Associação de Pacientes Oncológicos de Rondonópolis. E eu falei, vou criar uma associação. É isso, louca. Meu esposo, Janaína, não inventa, Janaína, pelo amor de Deus. O que você quer mexer?
E eu falei, não, eu vou fundar uma associação, eu vou ajudar as pessoas com câncer. E não vou ajudar só um tipo de câncer, porque eu fazia parte de outra associação que ajuda pessoas só com um tipo de câncer. Eu falei, não, eu vou ajudar todo paciente oncológico. Porque como que os outros pacientes ficam, né? Que não tem câncer de mama, que tem câncer de colo de útero, que tem câncer de pulmão, que tem câncer de fígado. Como que eles vão ser ajudados? Eu vou ajudar eles. Ele falou, ai, meu Deus do céu. Né? E ele sabe que, como a Carmen, quando eu ponho uma coisa na cabeça, acabou. É guerra, é foguete. Desafios, aceito desafios. E assim, eu dou um jeito de conseguir. Como? Deus providencia. Mas tudo bem, vamos embora. E aí fundamos em 2020, em meio à pandemia, a APOC, Associação de Apoio aos Pacientes Oncológicos de Cuiabá. E aí começamos. Tudo no começo é muito difícil, né? Porque você fala, a pessoa fala, quem quer falar louca, né? Quem quer mexer com câncer, né? Porque, infelizmente, a palavra câncer, ela já traz junto com ela o estigma da morte. Já dá um certo susto, né? Sim, então todo mundo que fala, que é aquela doença, é CA, não é aquela doença, gente, é câncer. E a gente tem que falar isso de forma aberta, porque as campanhas de conscientização, elas fazem a diferença. Então, nós começamos no nosso Instagram fazendo essas campanhas de conscientização e levamos essa conscientização todos os meses do ano. Para nós, cada mês é a conscientização de um tipo de câncer. E não existe, todo mundo fala, outubro rosa, só existe outubro rosa e novembro azul. Na verdade, não. Cada mês é a conscientização de um tipo de câncer e nós fazemos isso através das cores. Então, este mês, isso é um calendário oficial da Oncoguia, né? Então, este mês em especial é a conscientização do câncer de colo de útero, que é o março lilás, e o câncer coloretal, que é o câncer de intestino, que é o terceiro câncer que mais acomete as pessoas, né? Então, a gente leva essa conscientização, no caso, as mulheres, né? O homem é o segundo câncer que mais acomete os homens, né? Então, a gente leva essa conscientização para que as pessoas entendam que quando, por exemplo, eu usar uma blusa branca, não é porque eu gosto de branco, é porque isso aqui é câncer de pulmão, né? Então, a gente leva esta conscientização. A POC hoje tem uma sede que fica na Avenida São Sebastião 4160. Não é belíssimo igual essa federação, mas chegaremos lá. Com certeza. Mas eu não tenho a menor dúvida. Porque a POC só tem 10% da idade, né? Acho que a gente vai conseguir. Acho que vai. Exatamente. Não tenho dúvida que a sua trajetória já demonstra, Janaína, toda a sua força, toda a sua resiliência, toda a sua expertise em ajudar o coletivo. E isso chama atenção, isso faz a diferença na nossa sociedade, não é, Davi? É verdade, é interessante, viu, presidente Carmen, que é uma campanha permanente. Sim. O ano todo, um trabalho de conscientização muito importante, né, presidente Janaína? Sim, infelizmente, as pessoas só divulgam, como eu mesmo disse, o outubro rosa, né? Vai usar rosa, vai ilumina a igreja de rosa, mas o câncer acontece todos os dias do ano. Todos os meses do ano. Até, segundo o INCA, né, até 2025, que foi final do ano passado, a gente teria mais de 700 mil novos casos, né? Só que o triênio de até 2026, 27, 28 vai aumentar 10% os casos de câncer. Então, o câncer ele não diminui, ele só aumenta. E até 2030 ele vai ser a primeira causa de morte no mundo. Então, infelizmente, o jeito que vivemos, o que comemos e o que fazemos, infelizmente, vai nos levar a muitas doenças e câncer, com certeza, infelizmente, é uma delas. Então, associações como a POC contribuem. De que forma nós ajudamos os pacientes oncológicos, né? É importante dizer para as pessoas que estão nos escutando, que moram no interior, que muitas vezes, quando pega o diagnóstico, fala, eu vou morrer, né? É importante dizer que ter câncer não é um destino, é uma jornada. E a gente tem. Se temos que passar, passaremos de cabeça erguida, vamos lutar como tudo na vida, né? É uma patologia como qualquer outra, é grave, com certeza, mas hoje existem muitos tratamentos, muitas opções de tratamento e a pessoa não pode desistir jamais. Então, a gente ajuda, auxiliamos esses pacientes com exames, consultas, biópsias, bolsas de colostomia, dietas enterais, parenterais, alimentação, suplementação, catéteres, bombas autofusers, próteses de silicone. E se a pessoa que está lá no interior, lá tão longe, Janaína, eu estou perdido, o que eu faço?
É só me procurar no direct do Instagram, que nós vamos direcionar, vamos te ajudar e que vocês entendam que você não está sozinho, né? Existe uma POC, existe outras associações, nós podemos ajudar, temos muitas mensagens e, infelizmente, é um diagnóstico assustador, né? Eu sei porque eu já tive câncer também. Eu sei que não é fácil, mas eu também sei que é possível, né? Existem muitas pessoas que venceram. Hoje nós temos na POC mais de 450 assistidos pela instituição com todos os tipos de câncer. Homens, mulheres e crianças com câncer. Então, câncer de próstata, fígado, pulmão, osteosarcoma, leucemia, linfoma de Hodgkin, não Hodgkin, né? Crianças com câncer de cérebro. Então, levamos também essa conscientização. E é muito importante dizer isso, né? Porque, às vezes, a pessoa não vai ao médico nunca e quando ela descobre alguma coisa, quando ela é sintomática, a doença, sim, deve estar avançada, porque câncer é uma doença assintomática. Agora, Janaína, quais os critérios? Por exemplo, o senhor, a senhora que nos acompanha no interior do estado, de repente, um desespero muito grande, está com o filho, com a filha, ou com um parente, um amigo, aí recebeu o diagnóstico que está com câncer. Como é que, quais são os critérios para acessar essas ações aí da POC? Eu também queria, Janaína, aproveitando a pergunta do Davi, eu também gostaria de saber que tipo de apoio você recebe do público, né, do Sistema Único de Saúde, da Secretaria e de outros poderes também, porque é importante chamar a atenção para a responsabilidade desses poderes de realmente auxiliar ações como as desenvolvidas pela POC. Sim, agora vou responder a pergunta do Davi, aí eu vou responder a sua. A pessoa que precisar de ajuda, né, pegou o diagnóstico, está perdido, não conseguiu entrar no sistema ainda, no direct do Instagram da POC, que é aapoc.oficial, tem o meu telefone pessoal. É só clicar no link e cai no meu WhatsApp. Eu tenho muitas mensagens, mais de 1000, né? E a gente tenta responder em tempo hábil. Não é fácil porque nós não temos ajuda, nós somos todos na POC voluntários. Hoje na POC nós temos 13 projetos em funcionamento. Então todos, a maioria, né, sou eu que faço, que escrevo baseado nas necessidades de cada paciente. Então, hoje, nós temos um banco de perucas, onde emprestamos perucas e doamos lenços e turbantes. O nosso banco de perucas é o maior do estado do Mato Grosso. Nós temos quase 200 perucas de cabelos verdadeiros. Interessante, hein? Lindo. Isso ajuda a aumentar a autoestima da pessoa, das né? mulheres, Sim, né? algumas assistidas nossas não usam perucas, porque isso é uma escolha, Sim. né? Mas algumas têm a dificuldade questão ao cabelo. Nós emprestamos. Quando ela termina o tratamento, ela nos devolve. Também emprestamos cadeiras de rodas, andadores, camas hospitalares, né? Nós temos um bom arsenal na POC. Todos são emprestados, porque nós ou ganhamos ou compramos, né? Aí nós temos um projeto que se chama Informação Salva Vidas. Então, você que é do interior, não tem acesso à informação, pode nos chamar, nós não cobramos por isso. Eu dou palestra de todos os tipos de câncer, levando a informação, a importância do diagnóstico precoce, porque nós temos que falar da doença de forma aberta, né? Porque, infelizmente, o câncer ele é realidade na maioria das famílias. Se ninguém passou, alguém da família, um amigo já teve câncer, né? Então a gente leva essas informações de todos os tipos de câncer, levamos panfletos, levamos a importância desse diagnóstico precoce, porque nós entendemos que informação salva vidas, Salva, né? e muito. A gente tem também a nossa casa de apoio para pacientes oncológicos, Carmen Lúcia Pérez de Faria, né? Onde acolhemos os pacientes do interior. Temos uma cozinha comum, é um lugar muito acolhedor. E na sede da POC, nós temos atendimentos. Hoje, nós temos psicólogos, dentistas, advogados, nutricionistas e fisioterapia oncológica, né? De forma gratuita. Essa semana eu vou comprar caneta laser, né? Porque os pacientes fazem muita mucosite. Mucosite, para quem não sabe, é afta.
durante o tratamento oncológico com a imunidade baixa. Nós fazemos vamos fazer a laser terapia gratuitamente. Basta a gente agendar, né? O paciente pode ir lá. Cada sessão de laser custa R$140. Mas a gente vai fazer gratuitamente na APOC, porque a gente tem uma demanda dos pacientes muito alta, porque eles não conseguem comer. Porque não é uma afta, é a boca inteira de afta, né? Então, a gente entende essas necessidades e vamos construindo os projetos. Nós temos creme de radioterapia, que é patenteado pela associação, porque nós tivemos muitos questionamentos dos pacientes que se queimavam na máquina de rádio. Então, nós fizemos um creme de radioterapia para ajudar esse paciente do SUS. Porque no particular ele tem isso, no SUS não tem, né? A gente tem, nós doamos catéteres também. Também temos o APOC Escuta Você, que é um canal de reclamação. Nós lançamos recentemente um projeto na APOC que se chama Empodera Elas, Feira de Pacientes Oncológicas. Elas expõem lá na nossa sede, vendem doces, lasanhas, cremosinhos, tudo que elas fazem, porque a maioria dos pacientes oncológicos tem seus benefícios cortados. E 70% das mulheres são abandonadas pelo seu cônjuge durante o tratamento oncológico. Então, a gente percebendo essa dificuldade, porque muito mais do que eu dar um sacolão, é a gente entregar dignidade. E você ter sua renda é dignidade. Você poder comprar um presente, você poder comprar uma calcinha, isso é dignidade. Então, a gente lançou o projeto Empodera Elas. É uma feira de paciente oncológica, né? Aí nós vamos lançar agora o projeto Renascer, que é onde nós entregaremos um kit para as mulheres que fazem mastectomia, que é a retirada das mamas, né? Porque o sutiã, a meia de compressão e o sutiã de prótese é muito caro. É R$250 um sutiã. Nem todo mundo tem condições. Então, nós temos que se adaptar às realidades. E a POC tenta olhar isso, né? E aí nós temos também o nosso bem-estar, que são os atendimentos na POC, é um projeto também da POC. De que forma nós fazemos tudo isso? Apenas com doações, com a venda dos nossos produtos, que são exclusivos da associação, porque a marca da POC é registrada. Então, nós vendemos camisetas, planners, agenda. Inclusive, eu trouxe um presente para você. Ai, que lindo! Aí, presidente. Que é a nossa agenda 2026, né? É toda personalizada, com os tipos de câncer, explicando, levando a conscientização também nos nossos produtos. Nossas camisetas são coloridas, justamente porque cada cor é um tipo de câncer, né? Então, nós levamos muito isso, explicamos, tentamos entrar na cabeça das pessoas para que quando ela pegue o diagnóstico, ela saiba, eu preciso de ajuda. Eu vou procurar a POC e nós podemos ajudar. Governo, nós nunca recebemos emendas parlamentares, né? Não acredito. Não. Senhores deputados, senhora deputada, olha só todo esse trabalho brilhante, relevante e de fundamental importância para a sociedade mato-grossense, para a saúde pública, eu diria. Onde estão as emendas parlamentares para um projeto que salva vidas, que transforma vidas, que acolhem as pessoas no momento mais difícil, talvez, de suas vidas? Então, Janaína, conte comigo. Já vou começar a minha cobrança na Assembleia Legislativa, na Câmara de Vereadores de Cuiabá e de todo o estado, porque eu acho que a POC agora é a POC-MT. A POC-MT. E a POC-MT, e é interessante a gente estar colocando isso, aos nossos deputados federais, senadores da República, né? Olha, eu vou dizer uma coisa, as emendas não são poucas. Quer dizer, poderia sim, né, presidente Carmen, destinar as emendas, né, ou parte das emendas à POC. E até porque, você citou aí a questão dos exames. Eu conheço agora, recentemente, um caso de uma senhora que ela precisava fazer um exame, aquela para saber se o câncer estava também nos ossos. Cintilografia óssea. Exatamente, esse exame. Olha, foi a maior dificuldade do mundo. E sabe quanto que custa? R$450 para a POC, né? Ele é R$600. Nem é tão caro. Você vê como que é. E teve que fazer um evento, né? Tem um que chama PET-CT, ele é 5.500. Deve ser esse. Ele é mais caro mesmo.
Olha, foi um absurdo. Então, quer dizer, foi aquele corre-corre, mexeu com toda a família, vamos fazer cota, procurar os amigos. Na Eu verdade, acho inadmissível, queria Na- fazer até um registro, quem que pese que o brasileiro, o cuiabano, o mato-grossense é afetuoso, é colaborativo, mas fico extremamente entristecida, colegas do estado de Mato Grosso, em especial os servidores públicos, da gente precisar fazer cota, fazer cotinha social, rifa. Isso está cada dia mais comum para se ter acesso a um exame que tenho total certeza do que eu estou dizendo, faz parte do Sistema Único de Saúde. O Sistema Único de Saúde tem condições de fazê-lo com a presteza, com a celeridade necessária que os casos requerem. Não há necessidade de se esperar um ano para fazer uma mamografia. Isso é inadmissível. A gente está falando de vidas. Essa espera prolongada, essa falta de realmente de se solidarizar, de humanidade verdade, com a assim, população é muito triste, cruel É. para a nossa sociedade. Na verdade, assim, Quando a gente vê as emendas para shows milionários e a gente vê a POC sem emendas parlamentares, Na verdade, eu diria assim, que isso é uma vergonha. É uma vergonha. Fico muito Na triste verdade, com essa assim, situação. ó, tudo para a saúde é muito difícil, né? Porque ele sempre tem a ideia de que o terceiro setor ele rouba, né? Que somos as associações. Na verdade, existem muitas associações que fazem um trabalho muito diferenciado, né? E assim, a gente tem que bater de porta em porta, porque há 5 anos eu vivo a dificuldade. Né? Quantas vezes eu já tirei do meu bolso para pagar exame de paciente que a paciente chora, porque meu celular é muito triste, né? E assim, você vê o desespero da pessoa em saber que ela precisa e que muitas vezes aí assim, estamos em ano eleitoral, né? E as pessoas procuram, não, porque eu vou te ajudar. E as pessoas não esquecem que uma vez paciente oncológico, sempre paciente oncológico. E aí você tem que saber com quem contar. E são poucas as pessoas. E aí a gente bate de porta em porta, mostra a importância do nosso trabalho. Não é importância para mim, porque eu nem trato no SUS. É a importância para Dona Maria, que precisou esses dias de uma tomografia, levou não sei quantas furadas e nós tivemos que pagar mais de R$1.000 em 2 tomografias. Então, assim, isso é fazer a diferença, querer fazer a diferença sem pensar no retorno, porque é isso que a gente faz, né? Quantas pessoas eu já ajudei? A POC vai fazer 6 anos no final do ano, né? Só para você ter uma ideia, Carmen, eu tenho um projeto na POC que se chama Amor que Alimenta e Aquece. Ele é um projeto do meu coração e, assim, no dia que eu não for mais presidente da POC, é um projeto que eu vou continuar. Eu faço caldos para os pacientes que fazem quimioterapia no ITC. Há mais de 3 anos eu faço caldo. Então eu acordo segunda e quarta, 5 horas da manhã, bato as verduras, cozinho, frito cebola, alho, entrego o caldo, escrevo na tampa, levo sobremesa. Eu, Janaína Santana, comendadora também, já fiz mais de 35 mil caldos. Só eu. Fazendo, levando dignidade. Aí você vai falar, mas que besteira levar um caldo para um paciente. Tem gente lá que não tem R$1 para tomar um café. Sim. Então isso é Exatamente, realidade. Isso é realidade. Isso é realidade. Parabéns, E exatamente. assim, eu vejo tantas pessoas entregam marmita, no dia que eu não vou, porque esses dias eu viajei, eles não comem. Né? Então, eu vou, entrego segunda e quarta, é um compromisso que eu tenho, né? Fora as coisas da POC, mas isso é um compromisso meu. E a POC, em 5 anos, sem ajuda, nós já fizemos mais de 60 mil atendimentos. Sem ajuda. Agora, você imagina, eu tenho casa de apoio, e a casa de apoio nossa tem ar-condicionado, tem Wi-Fi, tem placa solar, sem ajuda do governo. Só me inscrevendo em projeto, migalha em migalha, passando pires. Mas eu sei que eu vou chegar. Isso é certo. É fato. É já fato, vai chegar, né? não, já chegou. E assim, eu tenho muito orgulho de dizer isso, porque temos poucas ajudas. Mas você pode falar, todo mundo que fala, você conhece a Janaína? Conheço a Janaína, né? Então, assim,
Muitos eu já ajudei, a maioria eu nem conheço, né? Mas eu me alegro quando a pessoa me manda uma mensagem e fala, obrigada, deu certo aquela consulta. Eu nunca nem vi a pessoa, mas eu já ajudei. E é vida que segue, né? Eu penso o seguinte, Carmen, que todos nós somos missionários. Ou seja, temos uma missão. E estamos apenas de passagem aqui na Terra. Sim. Ou seja, nascemos sem nada e vamos partir sem nada. Sem nada. Agora, tem uma coisa que é importante que nós vamos deixar, que é o quê? O espírito de solidariedade. Exatamente. Eu acredito que nós estamos aqui, o propósito nosso aqui na Terra, do meu ponto de vista, é para evoluirmos espiritualmente. Aquilo que o menino Jesus nos ensinou é a forma de evoluirmos. Mas a gente sabe que tem alguns que não estão nem aí. Então, mas aí é por isso que nós estamos reunidos aqui. Nós estamos aqui hoje, nesse momento, falando com todo o estado de Mato Grosso, Verdade. Davi, com essa alta audiência que o PodFesp tem, justamente para levar isso, levar informação, levar necessidade de nos unirmos em causas que realmente vale a pena do ponto de vista espiritual, do ponto de vista social, do ponto de vista de saúde pública. Não podemos admitir. E Janaína tocou numa questão que eu acho que é extremamente importante, que nós devemos nos atentar. Quando dizem que o terceiro setor é corrupto. E eu discordo, eu discordo veementemente, porque nós temos instituições, assim como a POC, séria, que comprovam a eficiência do trabalho voluntário. E até ouso dizer que eu sou voluntária em alguns projetos, mas eu acho que o voluntariado não pode ser uma prática corrente. A gente precisa profissionalizar. Nós também precisamos remunerar esses profissionais que estão atendendo, que estão na linha de frente, os fisioterapeutas, os médicos, odontólogos, psicólogos, assistentes sociais, porque eles podem sim doar um pouco do seu tempo, mas eles não podem doar tudo porque são profissionais e precisam ser remunerados para isso. Exatamente. Então, nesse momento, eu não tenho outra questão a dizer a não ser obrigada, Janaína, por você fazer a diferença nesse processo. Precisamos de mais mulheres, mais mulheres com coragem, com comprometimento. Uma outra associação falou assim para mim, mas todo mundo que te ajuda é voluntário? Eu falei, minha amiga, ela falou, mas não é possível. Eu falei, assim, é claro que existem voluntários e voluntários. Tem aqueles que dão sangue e tem aqueles que só dão o que pode. E tá tudo certo, né? Que a gente só dá o que a gente tem. O importante é que está ajudando. Opa! Isso! E assim, mas é muito difícil mesmo, né? Porque, infelizmente, como é voluntário, como você mesmo diz, é pouca ajuda. Então, por exemplo, a gente tem que carregar sacolão, a gente tem que buscar comida, a gente tem que fazer comida, a gente tem que levar comida, a gente tem que voltar comida, desce isopor, né? E eu também sou paciente, né? Só que eu não posso deixar de fazer, porque senão tudo para. E isso não pode acontecer, porque o câncer não espera, né? Então, a gente leva essa dignidade, essa esperança para as pessoas, né? E, assim, só fazendo um adendo do mês mesmo, eu quero deixar aí para vocês que estão nos ouvindo, nós estamos no Março Lilás, então, mulheres, crianças que não vacinaram a vacina HPV, a HPV é a única vacina que previne o câncer de colo de útero e mais 6 tipos de câncer. Quem pode vacinar? Qual a idade? Então, como fazer para buscar a 14 a vacina? anos, meninos e meninas, a vacina é disponível no SUS, de graça, né? E pessoas que têm, agora tem a repescagem, né, que eles falam, são jovens até 19 anos. E, claro, você que tem doença autoimune, você que é paciente oncológico, você também pode vacinar até 45 anos hoje, né?
Eu tomei a vacina recentemente, porque na minha época não tinha, né? Eu vou fazer 45 esse ano. Então, eu tomei a vacina porque eu sou paciente oncológica. Então, você que tem alguma doença autoimune, você que tem histórico familiar, procure se vacinar do HPV, porque você vai prevenir alguns tipos de câncer, como câncer de cabeça e pescoço, né? Câncer de colo de útero, câncer anal, né? Câncer de vulva, né? Câncer de pênis, né? Então, são alguns tipos de câncer que você previne com a vacina do HPV, porque geralmente eles são causados pelo vírus do HPV, né? Então, você jovem, não é brincadeira, não dói, é uma vacina que você mãe, que tem o filho ali que não vacinou, procure vacinar, porque isso faz a diferença. E lembrando que HPV também pega do contato. Então, se às vezes você usa um banheiro público e a pessoa está contaminada e você não vacinou, talvez você venha se contaminar e nem teve relação, né? Então, é importante a gente dizer isso, porque... mas isso é o básico. Infelizmente, o básico não é básico para todo mundo. O óbvio para mim Tem que ser dito não óbvio. é óbvio para outras pessoas. O vírus o câncer de colo de útero, ele não tem sintomas. Então, se você tá esperando fazer ter dor ou fazer xixi com sangue, não tem sintoma, é 0 sintomas. Então, o que você deve fazer? Todo ano fazer o seu Papa Nicolau. Aquele exame simplesinho que você vai lá no postinho, colhe o material, aquilo ali é uma biópsia, né? Então você faz, não deu nada? Parabéns. Ano que vem a gente conversa novamente. Mas deu alguma coisa? Vamos procurar um especialista, né? Quem é especialista? Oncologista, tá? Quem trata câncer é oncologista. Nós temos isso, é importante falar isso porque nós temos os pacientes que procuram outros profissionais e aí aproveitam do desespero das pessoas, tiram dinheiro dessas pessoas e nem sabe tratar. E aí a pessoa gastou o que tem que ir pro SUS e tratar tudo de novo. Isso atrasa, isso dá problema na sobrevida, no diagnóstico, na cura da pessoa, né? O câncer coloretal. O câncer de colo de útero é o segundo câncer que mais acomete as mulheres. Ele só perde para o câncer de mama, que é outubro rosa, né? Que todo mundo fala, também não tem sintomas, que foi o câncer que eu tive, né? Um pequeno nódulo, eu já tinha até próteses, nódulo de 1 centímetro, 1 milímetro, né? Mas eu tenho que fazer o tratamento do mesmo jeito, eu tive que fazer químio, eu tive que fazer rádio, né? Eu fiquei careca, eu perdi unha, perdi cabelo, mas estou aqui, né? Então, Graças não a tenha Deus. medo do diagnóstico, não tenha medo de enfrentar, de encarar, porque a gente tem que lutar mesmo. A vida é luta, né? A vida é luta. luta. Isso mesmo. E o câncer de colo retal, que é o câncer de intestino, é o câncer de cólon. Não é colo de útero, é cólon. É o março azul marinho. Ele é o terceiro câncer que mais acomete as mulheres. Foi o câncer que a Preta Gil morreu, né? Ele é o câncer de intestino. Quais são os sintomas? Também não tem sintomas. Quando você chega de ter sintomas, a doença está avançada. Daí a importância de estar fazendo prevenção. Eu sempre prevenção. falo para as pessoas que nós não podemos evitar o câncer. Nós só podemos prevenir, né? Porque são vários as condições que te levam a isso, né? Na minha família ninguém tem. Tudo bem, mas você pode ser o primeiro, como foi o meu caso, né? Você, mas eu não tenho sintoma nenhum. Não tem sintoma mesmo. Câncer de intestino, quando você chega de defecar sangue, você tem uma diarreia muito insistente, você precisa investigar. Só que já tem sintomas. Então, o que você deve fazer? Seus exames de rotinas. Quais são eles? Sangue nas fezes é um exame simples que detecta o câncer de colo retal. Baratinho é exame de fezes, sangue nas fezes, né? Para quem tem histórico familiar de câncer de mama, câncer de próstata e câncer de intestino, é o mesmo gene, tá? É o teste do BRCA, é o teste genético.
Então, se na sua família sua mãe teve câncer de mama, você tem que ficar atento ao câncer de colo retal também. É o mesmo gene, né? Mas o que eu vou fazer? Quando você tiver 35 anos, você vai ter que começar a fazer colonoscopia. Janaína, tem aquela questão também, né, Carmen? Que alguém da família passou aí do nada. Olha, fulano foi detectado com câncer, 3 meses depois faleceu. De repente, esse câncer tinha 5 anos aí Sim. na pessoa, né? Porque ela não tem, sem saber, né, Carmen? Não tem Porque sintoma. ela não tem sintomas, Não. né? Quando aparecem os sintomas é porque já está em estado avançado, né? Sim. Eu queria até fazer uma pergunta para você que eu acho muito importante. Eu vejo algumas vezes, quando a gente perde um amigo, né, alguém das suas relações fala assim, o câncer venceu, perdeu a batalha. E eu sempre digo que isso não é uma constante para mim. Porque quando eu vejo que a pessoa lutou, eu não acredito na perda da batalha. Eu acredito que foi uma batalha, como tantas outras que a gente passa na vida. Eu queria que você falasse um pouco dessa questão do luto, dessa questão de morte, que é uma questão assim tão difícil de se falar, mas que precisa ser falada. A gente precisa tratar de morte também, não é só de vida, porque morte também faz parte da vida. Janaína, ainda nessa direção, aproveitando o gancho aqui da Carmen, quando a pessoa recebe o exame que traz ali positivo, digamos que o diagnóstico deu que a pessoa está com o câncer, é um abalo psicológico muito grande. Como trabalhar isso? Então, na verdade, eu sempre falo assim para as pessoas, o paciente não perdeu, ele venceu. Isso que eu queria ouvir. Ele venceu todas as dificuldades que a doença traz. Porque o câncer, ele é uma doença que ele é grave, veja bem, ele tem muitas sequelas. Então, assim, quem me vê bonita assim, né, a gente também tem sequelas da doença. E muitos pacientes têm. Só que ninguém entende, aí você só vê a pessoa quando ela tá magra, a pessoa tá careca, tá? Na verdade, tem muitas pessoas que nem estão carecas e nem estão magras e estão com câncer. Então, a gente tem que mudar esse olhar, né? Lá na POC eu tenho uma assistida que ela se chama Cida. Ela tem câncer há 11 anos. Ela teve um câncer de intestino, colo retal, e ela fez uma metástase no fígado. Metástase é quando a doença saiu de um órgão e foi para outro, né? Só que ela já fez mais de 250 quimioterapia. Quem nunca fez químio e quem já fez vai me entender. É muito difícil, né? É muita dificuldade. É enjoo, é fraqueza, é sono, é aquela sensação de que você vai morrer, né? É aquele gosto de ferro na boca, que você não quer, você quer comer, mas você não consegue. Né? Você imagina você fazer isso 11 anos, 250 vezes. É só quem quer viver mesmo. É a resiliência. É você entender que a vida vale a pena, mesmo com as dificuldades. Então, lá na POC, né, nós temos uma árvore que se chama Árvore da Vida. Isso. Né? E a frase é: aqui floresce quem jamais será esquecido. E nas folhas tem os nomes dos assistidos que faleceram, né? É uma singela homenagem que nós fazemos e várias placas na associação com nomes de pessoas que venceram a dificuldade. Então, eles estão lá, homenageados e eternizados. Ah, tem político lá? Não, não tem. Lá tem paciente oncológico. Porque esses são os verdadeiros guerreiros. Pessoas que enfrentam, às vezes, um sistema único de saúde, às vezes enfrentam as dificuldades da doença sem recurso e mesmo assim são resilientes. Porque a Cida é uma paciente do SUS. E quantos aí não trata no particular e já faleceram? Cida é resiliente. Toma uma droga judicializada, que judicializamos para ela, porque temos advogados lá na POC, e ela levanta, e aí o voluntário,
todo dia, junto com Dona Maria, que tem uma metástase óssea, está lá na POC. Pega 3 ônibus para ajudar. Então, eu sempre falo, a gente sempre tem o que doar. Com certeza. Então, você fala assim, eu não tenho Importantíssimo dinheiro. Isso, viu, pessoal? Dinheiro, a gente sempre tem o que doar. tem o que ajudar. Isso é importante. É o seu tempo, é a sua palavra, é o seu abraço. Eu sempre falo, eu não tenho dinheiro, mas não tem um que não vai lá, que não gosta da Cida, porque ela é sempre acolhedora, mesmo na dificuldade. Ela tem parestesia nas pernas, porque isso é uma sequela da químio, que é a dormência, né? Então, ela vai lá, ela tá lá, ela conversa, ela abraça, você chega lá, você quer tomar um café, você quer comer um bolo? Cida não tem, não. E eu sempre falo que na vida a gente tem que estar preparada pro sim, né? Então, eu acho que você que tá aí, pegou o diagnóstico, não é o fim, né? Erga a sua cabeça, não espere a doença te debilitar. Eu sempre falo que a diferença a gente faz, não é quando você vive ou quando você morre, é como você viveu que faz a diferença, né? Então, se você tem 1 minuto, 10 minutos, 10 horas ou 10 anos, isso é indiferente, porque a gente não sabe mesmo, né? Então, vamos viver o hoje. Hoje é o Dia Mundial da Felicidade, né? Então, sejamos felizes, né? Todos os dias. Isso mesmo. E a POC leva isso para o paciente oncológico, a alegria de enfrentar. É fácil ter câncer? Não. Mas não é o fim. Tem coisas muito piores por aí, né? Então, a nossa marca se chama Avivar, que é levar avivamento à jornada oncológica. Esperança, dignidade e a certeza que você não está sozinho, nós vamos lutar até o fim, né? E elas entendem isso e eu me sinto muito honrada de fazer a diferença na vida de tantas pessoas. Parabéns. Presidente Janaína, prazer muito grande em tê-la participando com a meu. gente. Tem um dos assuntos aqui que nós citamos aqui em relação à questão, presidente Carmen, das emendas parlamentares. Tanto emendas de vereador, emendas de deputado estadual, federal, senador da República. É interessante, porque para outros eventos, trazer cantores nacional, aqui, ali, tem recurso. Tem, mas precisar, POC canta também, ué. Exatamente. Eu tenho certeza que lá na POC tem pacientes Nós que temos cantam. vários artistas, inclusive, lá na POC, que Muitos. podem ser subsidiados com as emendas, Com as que emendas. vai fazer a diferença. Eu queria dizer que esse momento foi um momento ímpar para o PodFesp, dizer aos colegas de todo o estado de Mato Grosso que ações como a POC vem desenvolvendo fazem a diferença para cada um de nós, e viver é possível, mas a gente precisa viver com dignidade, com a humanidade, com afeto, e tudo isso é proporcionado de forma voluntária. Por isso, eu queria deixar claro, Janaína, que para você, para todos que nos acompanham, que a FESP estará sempre com a POC. Você pode contar conosco, inclusive na busca por recursos financeiros. É porque nós precisamos, porque nós não vivemos sem o pão de cada dia. E a POC precisa do pão de cada dia. Então, quero te agradecer mais uma vez e dizer que estou encantada. Ganhamos, com certeza, o dia de hoje com essa esclarecedoras informações, com esse bate-papo tão importante para todos nós. Muitíssimo obrigada. Agradeço. Eu quero realmente agradecer você por tudo. Obrigada. E você que é do interior, se tiver o diagnóstico aí, conte com a POC. O nosso Instagram é aapoc.oficial, né? Pode nos chamar no direct. Fica tranquilo que vai dar tudo certo. Tá ok, presidente. Obrigado pela entrevista. De nada, nós somos a POC e o câncer não espera. Presidente? Obrigada mais uma vez, e já vou disponibilizar para vocês que estão nos acompanhando todos os canais de informação para que vocês possam, então, entrar em contato, caso necessite, não só para você, para um familiar, para um conhecido, por um amigo, das suas relações. Entre em contato com a POC. A POC está para ajudar você a viver com dignidade. Muito obrigada por tudo. Até a próxima. Até a próxima. Daí, com o apoio técnico do Luiz Henrique, aqui do Herbert Almeida, chegamos ao final de mais um PodFesp. A todos, forte abraço e até o nosso próximo encontro.